Aleluia, santo é teu nome, Deus. Se tenho algo pra te oferecer, ó Deus, darei a ti o que em mim há de melhor. Darei a ti o que em mim há de melhor. Quero te dar tudo que até hoje eu te neguei. Darei a ti o que em mim há de melhor. Darei a ti o que em mim há de melhor. Se tenho algo pra te oferecer, ó Deus, darei a ti o que em mim há de melhor. Darei a ti o que em mim há de melhor. Quero te dar tudo que até hoje eu te neguei. Darei a ti o que em mim há de melhor. Darei a ti o que em mim há de melhor. Levanto minhas mãos ao céu para que tudo que há de bom em mim sejam atos de justiça pro seu louvor. Quem sabe um novo cântico, fruto do teu amor. Levanto minhas mãos ao céu para que tudo que há de bom em mim sejam atos de justiça pro seu louvor. Quem sabe um novo cântico, fruto do teu amor. Se tenho algo pra te oferecer, ó Deus, darei a ti o que em mim há de melhor. Darei a ti
te dar tudo que até hoje eu te neguei. Darei a ti o que em mim há de melhor. Darei a ti o que em mim há de melhor. Espírito Santo, eu me entrego, eu me rendo. E te adoro. Levanto minhas mãos. Levanto minhas mãos ao céu, para que tudo que há de bom em mim sejam atos de justiça, o seu louvor. Quem sabe um novo cântico, fruto do teu amor. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Senhor. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Senhor. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Senhor. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és. Eu me lanço a seus pés. Eu me prostro, eu me prostro, eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és. Eu me lanço a seus pés. Não há ninguém, não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Senhor. Incomparável, totalmente desejável.
Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Senhor. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és. Eu me lanço a seus pés. Tua presença me atrai. Oh, só o Senhor me satisfaz. Não existe nada nesse mundo que se compare à tua glória, à tua presença. Sabe, eu sempre gosto de cantar essa canção, porque ela declara a grandeza do nosso Deus. Grande, lindo, maravilhoso. Deus não se esqueceu de você. Então cante comigo. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Senhor. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Senhor. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Ainda que eu ande sobre o vale da sombra e da morte, eu nada temerei, em ti confiarei, o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, eu nada temerei, em ti confiarei. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, eu nada temerei, em ti confiarei. O Senhor visita os hospitais nesse momento, Senhor, daqueles que estão sob o vale da sombra e da morte. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, eu nada temerei, em ti confiarei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Na sala do trono eu encontro abrigo. Na sala do trono eu encontro descanso. Na sala
totalmente fascinado pelo teu amor. Na sala do trono, eu encontro abrigo. Na sala do trono, eu encontro descanso. Na sala do trono, na sala do trono, eu encontro abrigo. Na sala do trono, eu encontro descanso e me rendo a ti, meu Senhor, me entrego a ti, meu Salvador. E me rendo a ti, meu Senhor, me entrego a ti, meu Salvador, completamente apaixonado, totalmente fascinado pelo seu amor. E me rendo a ti, meu Senhor, me entrego a ti, meu Salvador, e junto a seus pés declaramos sua glória, e prostrado a teus pés declaramos, Rei Jesus, declaramos tua glória, Rei Jesus, declaramos tua glória, Rei Jesus, declaramos tua glória, Rei Jesus, Rei Jesus, declaramos tua glória, Rei Jesus, Rei Jesus, o véu já foi rasgado e o preço já foi pago, o Cordeiro crucificado por mim. O véu já foi rasgado e o preço já foi pago, o Cordeiro crucificado por mim. Rei Jesus, declaramos tua glória. Rei Jesus, Rei Jesus, declaramos tua glória. Ora balabassu, tocou. Cheira
chuto cotorora balabaca três. Rei Jesus, declaramos tua glória. Já foi rasgado e o preço já foi pago, o Cordeiro crucificado está consumado. Temos livre acesso ao Pai. Não importa onde você está, comece a orar nessa hora. Você tem livre acesso ao Pai, ao Pai. Você tem livre acesso a Ele. Ora malamaçu tocotodô. Deixa fluir. Na sala do trono eu encontro abrigo. Na sala do trono eu encontro descanso. Ora malamaçu tocotô. Abra sua Bíblia, por favor. Em 2º livro de Samuel, capítulo 11, eu tenho uma palavra para você. Uma palavra que Deus vai falar muito com você sobre acenda a luz de Cristo sobre você. E eu quero que você pegue essa palavra e deixe com que ela cresça dentro de você de uma forma bem sobrenatural. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, então Davi enviou a Joabe, os seus servos com ele e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém
E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou-se do seu leito e andando e passeando no terraço da casa real, viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e lhe disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou-se com ela. Já ela tinha se purificado de sua imundície. Então voltou-se para casa, e a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias. E vindo pois Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a sua casa, lava seus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele um guarda do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então Davi disse a Urias: tu vens de jornada, por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas. Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Eu acho que quando a gente pensa em Davi, olhando as suas vitórias, eu fico me perguntando por que ele deixou isso acontecer. Porque sinceramente eu não sei se eu gostava mais de Davi quando ele era um pastor ou quando ele era um rei. Eu tenho as minhas dúvidas, porque quando eu olho ele como pastor, ele era um pastor segundo o coração de Deus, que estava acostumado a matar ursos e leões. Porém, quando ele se torna rei, ele esquece disso por um momento e acaba chamando para dentro da casa dele os mesmos espíritos que ele combatia. Sabe, eu olho o início de Davi de uma forma muito tremenda. Você imagina você morar numa casa onde você não é prioridade na casa. Davi não era prioridade na casa. A maior prova disso, que quando o profeta Samuel chega na casa dele, uma das primeiras lições que Davi aprende é que tudo tem seu tempo e seu lugar, e que ninguém rouba aquilo que é de Deus para a sua vida. Samuel chega na casa, existe um banquete preparado, as melhores pessoas estão diante de Samuel aos olhos humanos, tanto que Samuel se engana. Ele olha e diz assim: é esse que vai ser o rei. O próprio Deus tinha mandado ele lá nessa casa. E Davi, no início do seu ministério, ele aprende uma das coisas lindas. Ele está do lado de fora da casa, a mesa está pronta, mas ninguém come enquanto quem deve receber a unção não se sentar à mesa. Significa que todo mundo pode chegar na sua frente. Diego, todo mundo pode chegar na sua frente. Marquinhos, todo mundo pode chegar antes de você. Mas se Deus tiver algo para você, você pode ter certeza que ninguém rouba o seu lugar. Davi aprendeu isso. Você olha para Davi e vê um guerreiro fantástico.
porque ele está acostumado a matar ursos e leões. Você já parou para pensar na dificuldade que é matar um urso ou matar um leão? Acho que se eu tivesse aqui, olha que a gente está em tempo de quarentena, a gente está gravando os cultos sem ninguém na igreja. Imagine se de repente entrasse um leão aqui. Quê? Provavelmente a gente ia correr. Já pensou, Adalto? Você imagina o que é um homem cheio do poder de Deus? Matar um urso e matar um leão. Era um cara corajoso. O próprio Deus faz com que Samuel enxergue ele no meio de tantas pessoas e de tanto deslumbramento. Davi começa o ministério aprendendo a não tomar conta da vida do outro, a não se meter na vida do outro. Deixa eu te fazer uma pergunta: por que você fica olhando sempre para a mulher do outro, para o carro do outro, para a casa do outro, para o ministério do outro? Sabe, se a gente não tomar cuidado, nós vamos fazer a mesma coisa. Qualquer pessoa que fique longe de Deus, ela destrói. E destrói muito mais do que constrói. E outra coisa, o início não é uma das coisas principais. Eu sei que a gente aprendeu que o importante é o início das coisas, mas vamos parar para pensar. Às vezes uma ótima amizade no início se transforma numa coisa muito ruim depois. Então o importante é o final das coisas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazer exatamente como Davi. Davi começa o ministério aprendendo que Deus tem algo para a vida dele. Você tem noção do que é Samuel chegar numa casa e simplesmente não escolher Davi? O coração de Samuel estava focado em outras coisas. Se eu parasse um pouquinho aqui para falar sobre o profeta, às vezes nós, mesmo vivendo no ambiente profético, estando no lugar onde Deus mandou, às vezes estamos como cegos. Imagine, Samuel estava na casa certa, no lugar certo, geograficamente falando certo, e no lugar perfeito da unção, e mesmo assim não consegue ver. A visão de Samuel ainda estava impregnada em Saul. Então quando ele entra na casa, tudo que ele enxerga é Saul. Ele nunca iria ver Davi se ele não mudasse a sua forma de ver. Você nunca vai enxergar aquilo que Deus tem para você se você não permitir que a visão de Deus seja estabelecida no seu coração. Essa é uma lição principal no início do ministério de Davi. Davi está falando: ei, quando ninguém te olhar, eu te vejo. Ainda que ninguém te escolha, eu escolho você. Eu te separei, eu vou te ungir, eu vou te estabelecer. Davi começa aprendendo que pode ter uma porção de gente na sua frente querendo as mesmas coisas, que ele não ia nem precisar brigar. Eu não vejo Davi brigando: olha, me deixaram daqui, me deixaram aqui fora, roubaram o meu lugar. Ele não estava brigando por oportunidade. Ele não estava... Escute uma coisa: igreja não é lugar para você brigar por oportunidade, é lugar de reconhecimento de unção. Davi não está dizendo: ei, Samuel chegou aí, ninguém me chamou. Não. Interessante que Davi está cuidando das coisas do seu pai. No momento certo ele vem, e essa palavra fica no coração de Davi. Vamos andar um pouquinho mais. Davi cresce em sabedoria, debaixo de uma unção. Você imagina o que é ser ungido pelo próprio Deus? Uau! Ele sai de lá diferente, mas é interessante que ele continua a mesma pessoa. Significa que ainda que Deus te toque, você precisa permanecer humilde, porque quem faz é o Senhor. Você não vê Davi saindo e falando: olha, agora quem manda sou eu, Dalton, eu cheguei, quem manda sou eu. Ele não faz isso. Ele continua cuidando de ovelhas.
ele continua fazendo a mesma coisa, até que tem um momento crucial, onde aparece um gigante que afronta Israel durante 40 dias e 40 noites. Eu vou fazer uma analogia daqueles Davi, sabe, de eu que estão escondidos nessa época do corona. Muitos líderes, e eu não estou falando do problema de ficar em casa. Nós ficamos em casa porque é o momento que Deus nos direcionou. Mas talvez você esteja ungido do Senhor, acovardado, com medo de uma afronta que todos os dias aparece na nossa vida. Eu estava pensando em casa, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Ontem um amigo meu, Rafael Crespo, um grande ministro de Deus, me ligou e disse que está com corona. Passei a noite orando por ele e clamando ao Senhor. Ele foi receber alguém na sua casa, pegou o vírus, ele e a sua esposa. E eu sei que é uma notícia que mexe com a gente. Eu, quando escutei essa notícia, eu fiquei ofegante, meu coração acelerou, e eu falei: Deus, é um cara de Deus, por favor, guarde ele. Eu fiquei pensando como eu amo o Rafael, quantas vezes que eu vi ele ministrando na Hope. Ele é de outra igreja, mas é um grande ministro, e orando e pedindo a Deus, e também pedi pelos membros daqui da Hope. Mas você imagina que um Golias começa a afrontar e começa a fazer com que aqueles homens perdessem a sua fé. Era uma afronta diária. Será que é diferente dos dias de hoje? Estamos passando por uma onda constante de caos e de medo. É um Golias terrível. Os noticiários pela manhã, à tarde, à noite, madrugada. Se você colocar no Google hoje, você vê Covid lá. Esse vírus está se tornando quase um Deus do caos. Interessante que Davi, ele chega debaixo da unção, mas ele não olha para absolutamente nada a não ser Deus. Dentro dele acende uma luz. Ele, quando escuta que existe uma afronta, o seu coração se enche de coragem. E ele começa a falar com o irmão. E o irmão diz: eu conheço a tua maldade, sai daqui. Sabe, às vezes isso acontece com a gente. Quando a gente está cheio de fé, algum irmão que deveria nos proteger, que deveria cuidar da gente. O irmão de Davi não estava debaixo daquela unção. Ele nunca iria entender o que queimava dentro de Davi. Escute uma coisa: eu sei que você está queimando por algo aí dentro que seu irmão não entende, mas não paralise com as afrontas e com os descasos dos seus irmãos. Davi não olhou para isso. De repente veio uma multidão. Sabe aquela multidão que está o tempo todo dizendo: ei, esse caos não vai acabar, isso vai continuar mais um mês, vai continuar 2 meses. Era aquela multidão que falava para Davi: Davi, você vai enfrentar Golias. Golias é mais forte, ele é mais poderoso. Ei, não fique assim. Mas dentro do coração, declaramos tua glória, Rei Jesus. Dentro de Davi estava queimando coragem, até que ele chega diante do rei, da maior autoridade naquela época. O próprio rei diz para ele: ei, eu preciso fazer algo por você. Eu vou te colocar uma armadura, eu vou te colocar inteligência, eu vou te colocar um novo discurso, eu vou te colocar, porque você quer lutar, não quer? Primeiro ele tenta desanimar.
a maior autoridade. Vamos imaginar que as autoridades hoje do nosso país estão dizendo que nós vamos perder. Todos os dias se anunciam que uma curva crescente de morte vai acontecer. Estamos debaixo de decreto constante de autoridades, pesquisadores, e eu acredito até que eles, humanamente falando, estão certos. Você já pensou alguém, um especialista em batalha, estivesse conversando? Eu vou fazer uma entrevista agora com um especialista conversando com outro. Ei, você acha que Davi consegue vencer? Não, ele não consegue. Por que ele não consegue? Não, porque ele não tem aptidão. Não, olha só, a curva de Golias é muito maior. Quantos por cento ele tem de vencer, de sobreviver? Talvez o seu parente agora esteja dentro do hospital, sem nenhuma possibilidade de sair vivo desse lugar. Talvez você esteja indo trabalhar todos os dias, tendo que enfrentar Golias e mais Golias. Noticiário de Israel. Atenção, atenção. Golias afrontou mais um dia. Eu acho que se a TV Globo tivesse nessa época, ia anunciar Golias e todas as armas de Golias, e quantas vezes Golias venceu, nunca iria falar de Davi. Davi estava escondido em Deus. Ele estava sendo escondido e preparado debaixo da unção, até o momento que ele ia se levantar como guerreiro de batalha. Igual você, Deus está te escondendo dentro da sua casa, para que na hora certa você se levante como profeta, como aquele que vai esmagar o inimigo. Olha, Davi, vem cá. Essa armadura aqui foi feita pelo o cara que construiu. Olha, ela tem isso. Olha, se alguém for Davi aprendeu uma lição no seu ministério: nada do que é dos outros pode caber em você. A unção do outro não é a minha. Eu não posso pegar a unção emprestada de ninguém. Davi diz: ei, eu não posso lutar com isso. Talvez alguém diga: você é louco. Você imagina se você chegasse para um policial hoje, como eu amo os policiais, que fosse subir uma área de risco e de repente alguém falasse: não, eu vou te colocar esse colete, eu vou te colocar. Cara, Davi era louco naquele momento. E Davi falasse: não, eu quero subir sem colete, sem nada, porque Deus vai ser a minha força. Ele tinha todas as dificuldades possíveis, nada estava a seu favor, mas ele, quando ele vai lutar, ele fala assim: eu não vou no meu nome. Ei, ele não diz eu vou na minha força, não. Ele fala: você vem com espadas, com escudos, você vem com capacidade humana e força física, mas eu não venho naquilo que eu creio de mim mesmo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Igreja evangélica do Brasil, precisamos nos levantar e começar a profetizar que esse Golias está caindo. Nada é mais forte do que a igreja, a igreja de Cristo. A Bíblia diz que não existe nada que fique à frente quando a igreja se levanta, que as portas dos infernos não prevalecerão. Somos mais fortes. Sabe qual é o tempo da igreja? É o tempo de Samuel na casa
das pessoas ungindo, aqueles que debaixo de muita unção vão sair pregando e ganhando a nação. Eu acredito que existem evangelistas que estão nascendo nessa hora, profetas que estão nascendo nessa hora, debaixo da unção familiar. Interessante que Davi, ele diz assim: olha, Saul, eu estou acostumado a matar ursos e leões. Sabe o que ele faz? No mundo espiritual ele rebaixa Golias a um animal. Ele fala: eu estou acostumado a matar um animal. Sabe o que acontece? Essa palavra é tão forte no mundo espiritual, que quando Golias vai enfrentar Davi, ele já se sente como um animal. Ele já não é mais um soldado. Ele diz: por acaso vocês estão achando que eu sou um animal? Davi vence a batalha. Uau! Você já escutou essa história várias vezes. Mas eu comecei o texto não falando sobre esse Davi. Escute bem o que eu quero falar com você. Davi esqueceu do vitorioso que ele era, quando em tempo de guerra ele estava olhando para a mulher dos outros. Será que Davi, quando estava sozinho, olhando e cobiçando a mulher do próximo, ele achou que Deus não estava vendo e que ele ficaria impune? Por ser rei agora, ele tinha direito de tomar tudo. Eu tenho ficado preocupado com o que vai acontecer conosco quando esse período acabar. Será que se Deus lhe promover, você vai se voltar contra Deus? Ou será que há um tempo atrás você era uma bênção dentro da igreja, mas quando apareceu essa doença, essa praga, você começou a mudar, e dentro da sua casa você já não é mais família? Será que você está pensando em se separar no meio desse caos, porque você não aguenta mais a sua mulher, não aguenta mais o seu marido? Eu sei que foi um momento na vida de Davi, mas o fato é que ele viveu muita desgraça por causa desse momento. Será que você é assim? Antigamente você era alguém de oração, você era fiel, você buscava a Deus, até que Deus lhe promoveu, Deus lhe deu algo que te colocou numa posição de destaque, e você começou a pegar tudo que queria, você começou a colocar a mão naquilo que não era para você. Davi estava vivendo debaixo da graça de Deus até o momento que ele cobiçou aquilo que não era para ele. Sabe o que eu acho que Deus está fazendo? É fazendo você olhar para a sua casa, olhar para a sua família com pequenas coisas. Ontem eu fui brincar de bola com meu filho, e eu tacava a bola para ele, ele não conseguia pegar, e a gente ficou durante um tempo até que ele começou a pegar a bola. E ele: pai, eu consegui. E todas as vezes que ele errava é porque ele estava olhando para a minha mão e não para a bola. E eu falava para ele: filho, olha para a bola, olha e fique focado. Até que ele entendeu e ele conseguiu pegar. Enquanto eu passar olhando só para a vida do outro, para as coisas do outro, eu não vou crescer. Dalton, você não precisa tirar o lugar de ninguém para crescer. Você precisa se dedicar naquilo que Deus tem para você. Eu fico imaginando quando eles tocavam no templo, exatamente o que está acontecendo agora. A gente toca para ninguém humano, só para Deus. A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. A gente tem que esquecer que o culto está sendo gravado e a gente adorar o Senhor, porque agora é só
agente de Deus. Você não tem ninguém para te dizer, e aí, vai assistir o culto hoje? Se você ficar em casa e botar o celular lá, ninguém nem vai saber que você assistiu ou não. Talvez nesse tempo de você mergulhar em Deus, você está desconectado. Tem pessoas que ficam de manhã, de tarde à noite, só pensando no caos, mas nunca falando com Deus. Quando Davi se tornou rei, ele aprendeu a confiar tanto em si mesmo, que acaba tendo uma vida cheia de desgraça. Ele aprendeu a confiar na força do seu braço. Sabe o que é interessante? Que quando ele era pastor, ele conseguiu vencer um gigante, mas agora ele se torna um gigante na vida dos outros. Sabe qual é a minha preocupação? É que se você não vencer esses inimigos, daqui a um tempo, você vai se tornar parecido com o inimigo que você lutou. Os maiores gigantes que nós temos são aqueles que existem dentro de nós mesmos. Tanto que quando o profeta Natan começa a confrontar Davi, como é que você fez isso? Você tinha tudo, você foi querer justamente aquilo que não era para você. Deixa eu falar uma coisa com você, uma coisa bem séria. Talvez você passe a vida inteira infeliz, porque você está vivendo o sonho dos outros. Quando a gente fala sobre vocação e fala sobre apego financeiro, alguns têm uma vocação tão linda para algo que não dá muito lucro, aí desiste isso por causa de dinheiro, nunca faz aquilo bem e nunca consegue ser feliz. Sabe? Não existe felicidade plena fora da presença do Senhor. Davi estava bem enquanto ele só estava pensando naquilo que Deus tinha para ele. No momento que ele começa a querer a mulher do outro, ele olha, ele cobiça. E sabe o que é pior? Às vezes a gente faz como Davi. A gente adultera, a gente erra e a gente acha que vai ficar impune. Você imagina, ele fez o que fez e ele achou que tudo estava bom. Talvez porque seu casamento não acabou, porque sua esposa, seu marido, sua igreja, seu patrão não descobriram que você está roubando eles, que você está adulterando. Você acha que vai ficar tudo bem e você pega algumas sujeiras e bota debaixo do tapete, até que vem o dia do confronto. Não se engane, vai ter um dia que Deus vai confrontar você. Esse dia vai chegar. E se a gente não mudar, nossas fraquezas vão matar mais do que a nossa força quando cura. Porque aqui está o tipo de líder que cobra fidelidade, mas não é fiel, que cobra aliança, mas só afasta, que disfarçam a sua insegurança com desprezo, que cobram coisas, mas não vivem sobre elas, que tem o discurso, tem uma pregação, só não tem um estilo de vida. Davi continuava rei, ele continuava mandando, ele cobrava fidelidade a todos os seus servos, mas ele mesmo já tinha desonrado a quem o servia. Essa palavra é para que você não se esqueça que a gente só é uma bênção enquanto a gente está na presença do Senhor. Será que Davi achou que ele poderia fazer? Eu fico meio preocupado, sabe?
quando eu vejo pessoas dizendo assim: não, eu tenho o direito de fazer porque quem manda sou eu. São homens que se tornaram deuses. Deixa eu contar um testemunho para você. Um dia eu cheguei na igreja. Sabe aquele dia que a gente está meio perturbado? Cheguei. A gente estava aqui na obra e eu acabei sendo um pouco grosso com alguém. Um filho meu me chamou num canto e falou assim: pastor, o senhor foi muito grosso. Você sabe o que eu pensei na hora? Eu pensei assim: ele não viu o que ele está falando, ele não viu. O cara aprontou, eu fui certo, eu tinha que fazer isso porque eu sou o líder, mas eu me calei naquele momento. E só uma coisa vinha no meu coração: esse filho que está falando comigo, ele me ama. E se ele está falando que eu fui grosso demais, provavelmente eu fui. Eu nunca me esqueci desse ensinamento. Naquele dia eu olhei para dentro de mim e disse: eu tenho certeza que eu fui muito rude. Voltei no local e pedi perdão na frente de todo mundo. Eu disse: olha, vocês me desculpem, eu fui muito duro, principalmente com você, eu não deveria. E sabe o que aconteceu? Eu ganhei os meus filhos. Às vezes a gente não quer admitir que estamos errados. Davi preferiu esconder o erro, mas ele não conseguiu esconder de Deus. Você não sabe, mas todo mundo percebe que você está diferente. Você pode culpar todo mundo, porque a gente tem uma tendência a culpar os outros. E tem uma hora que Deus fala: Natan, vem cá, vem cá, vem cá. Fala: Senhor, pode falar comigo. Você vai lá em Davi. Por quê, Senhor? Porque Davi, errou. Deus sempre vai levantar um profeta para te alinhar, porque Davi era alguém que Deus amava. Deus não chama Davi para matá-lo, mas para alinhá-lo. Às vezes a gente sabe ser Davi vencendo Golias, a gente só não sabe ser repreendido como Davi. Existem pessoas que elas são verdadeiros campeões. Na hora de lutar, fazem de tudo na igreja, fazem de tudo dentro de casa, só não gostam de ser repreendida. Você imagina, Diego, você que tem muitos funcionários, imagine alguém que é super talentoso e lá na sua empresa ele gosta de ouvir elogios. O problema é quando você diz que ele está errado. Aí a pessoa se torna o seu inimigo. Davi não, ele entende que ele precisa estar alinhado, e quando ele é confrontado ele fala: não, então que Deus me mate, que Deus faça alguma coisa. Olha, se você não for curado, você vai se tornar um gigante. Talvez você diga: não, mas foi só um pecado. Você queria ser Urias? Você queria ser Filipinho? Urias? Não, é só um pecado, mas eu com raiva eu te mato. Davi se torna um assassino quando ele foi chamado para ser ungido do Senhor e salvar almas. Deus nunca quis que Davi fosse um assassino. Ele matou aquele que ele deveria proteger. Ele, para esconder o seu pecado, ele preferiu culpar o outro. Quem você está matando para esconder os seus erros e o seu pecado? Para de botar a culpa na sua mulher, no seu marido, nos seus filhos. Quando o erro é seu, não tenta botar debaixo do tapete. A sua incompetência espiritual, econômica, de administração, é culpa exclusivamente sua. Vai estudar, vai se arrepender, vai melhorar. Davi, ao invés dele falar: eu errei, não, ele tenta dar um jeitinho. Sabe o que ele faz? Urias, vem cá, Urias, vai para sua casa, se deita com a sua mulher, que aí todo mundo vai pensar que o filho é teu. Às vezes a gente tem a sensação que a gente vai enganar as pessoas escondendo.
Sabe, se você não se consertar, Deus vai revelar você. Porque um profeta vai aparecer na sua vida e vai confrontar quem você é e a máscara que você está vivendo dentro da sua casa. Esses dias eu cheguei para o meu filho, né? Meu filho tem 5 anos. E eu dei um envelopezinho para ele com uma ofertinha. E ele olhou para mim: pai, estou feliz, tinha R$25. E para 5 anos de idade ele não sabe muito bem o que significa isso. E ele me perguntou: pastor, por que você está dizendo isso? Eu vou te explicar já. Ele: o que eu compro com isso? E eu disse: olha filho, você compra acho que 5 carrinhos da Hot Wheels. Acho que eu até falei errado o nome agora. Mas você compra uma bola, você compra aquela massinha que você quer. E ele falou: uau, que bênção, eu posso comprar isso? Eu falei: pode, é seu dinheiro. Ele: Aí a mãe dele falou: quer que eu guarde para você? Ele: não, deixa comigo. Guardou o dinheirinho dele, guardou lá. De repente, quando chegou na hora do culto, ele pegou o dinheiro todo. E ele veio falando com a mãe, comigo: pai, vai ter culto hoje? Eu falei: vai filho. Tá, tô querendo ir pro culto. O culto era no andar de em cima, a gente estava no andar de baixo. Nossa casa é assim. Aí ele: vamos pro culto então. Quando ele chegou no culto, ele falou: pai, isso aqui é oferta pro Senhor. Eu fiquei quebrantado porque eu disse para ele que ele podia comprar brinquedo. Meu filho não faz a menor ideia do que está acontecendo e das dificuldades que eu estou passando para pagar minhas contas, a igreja fechada. Ninguém disse para ele ofertar, eu disse para ele o que ele poderia fazer com tudo isso. Mas naquele momento ele aprendeu algo que talvez eu não tenha ensinado, nem da forma correta. Verdade, existem coisas que Deus está fazendo com nossos filhos que são únicas. Talvez você me diga: não, você ensinou sim. Olha, te confesso que existe coisa que nossos filhos estão aprendendo. Não é porque a gente se senta para falar com eles, é porque eles estão vendo atitudes nossas. Ele não tocou mais no assunto. E sabe o que eu fiz, Diego? Deixei o dinheirinho lá, para ver se no final do culto ele ia pegar. Mas ele não olhou mais. Pastor, pelo amor de Deus, o que essa história tem a ver com a palavra de Deus? Ele entendeu que algo que ele recebeu não era dele, e ele quis devolver para o Senhor. Davi não, ele recebeu a unção e quis a mulher do outro. Ao invés dele entregar esses seus desejos para o Senhor, ele acabou consumido por ele. Ele começa como pastor matando ursos e leões. Agora ele se torna um urso, um leão devorador de ovelha alheia. Davi praticamente está se parecendo com Saul. No início do ministério de Davi, ele começa a expulsar o espírito maligno que está sobre Saul. Agora, nesse momento, ele traz esses mesmos espíritos que ele estava acostumado a expulsar para dentro da sua cama, dentro da sua casa. Levita, adorador, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote do Senhor, o que você está fazendo nessa hora, hein? Será que você está em casa só vendo a live dos outros? Vendo: eu queria ser assim. Escute uma coisa: ministério não se constrói vendo a live dos outros, e sim conectado com a fonte. Quando esse tempo de Covid acabar, Deus vai levantar novos ministros. Na verdade, Deus vai trazer de volta a igreja para o ministério da adoração.
Se prepare que vai ter uma onda de igrejas sendo cheias da presença do Senhor e os artistas vão acabar. Vamos pensar numa coisa. Imagine aqueles que vivem de agenda, que são Davi, mas se corromperam. Eles vivem de receber oferta de igreja, mas nesse momento eles receberam tanto, mas não devolveram nada, não cuidaram de nenhuma igreja. Quando passar esse momento, algumas igrejas vão estar com conta para pagar. Não vai ter como trazer gente não, irmãos. Vai ter conta atrasada. Aí a igreja vai aprender a fluir nos ministros da casa, que nesse período de confinamento foram mergulhados e ativados em Deus. Meu filho entendeu o que era oferta. O seu filho vai entender o que é palavra, o que é pregação, o que é graça, o que é unção. E ele vai começar a adorar, 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 adorar. Talvez você diga: pastor, a gente vai deixar que ele ministrar por falta de opção. Eu até acredito. Algumas igrejas que estavam acostumadas a chamar artistas e pagar tão caro, não vão ter dinheiro para pagar. Olha, irmão, você vai ver uma porção de gente abaixando até o cachê, desesperada por alguma agenda. A necessidade faz cada coisa. Aí talvez você deixe aquele irmãozinho que você nunca deu nenhuma oportunidade para ele. É aquele que talvez não cantasse tão bem assim. É aquele que é Davi, escondido. Tinha uma porção de famosos na tua igreja, mas nenhum deles te ajudaram no momento da luta. Aí vem Davi. Ele talvez não tenha a melhor voz do mundo e nem a melhor composição. Ele seja esquisito. Talvez esteticamente também não seja tão bonito assim. Mas quando ele adora, nenhum inimigo fica de pé. Deus está fazendo uma reforma na igreja, destruindo ídolos e levantando filhos do avivamento, que vão mergulhar no fogo, na glória e na presença. Deixa eu te fazer uma pergunta. Conserta a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. O que você está escondendo do profeta? Resolva agora. Aproveite esse tempo para colocar a sua casa em ordem. Aproveite esse tempo para resolver as suas pendências. Porque uma coisa que eu gosto de Davi é que quando ele foi confrontado, ele se arrependeu e nunca mais ele voltou a fazer isso. Davi foi um exemplo de homem que aprendeu com seu erro e nunca mais cometeu. Seu coração se tornou tão sincero que Deus poupou a sua vida. Bem-aventurado aquele que Deus encobre pecado. Deus é capaz de mudar o maior erro da sua vida. Mas pense comigo um pouquinho, por favor. Quem você está roubando? Quem você está matando porque vai ter consequências? Pastor, você não está sendo muito duro com os artistas? Esses dias eu estava eu e minha esposa lá em casa e eu vi um cara com um violão, Diego, durante 45 minutos. Era só ele o violão. Impressionante como ele conseguiu chamar a atenção. Sozinho com um violão.
Às vezes a gente está com a melhor banda do mundo, fazendo o melhor som do mundo, mas não toca ninguém, porque é só música. Pai, nos ensina a parar de fazer música e começar a mergulhar na adoração, Senhor. Nos ensina, Senhor, a adorar em espírito e em verdade, Senhor. Nos ensina a ser como Davi, Senhor, que quando erra, pede perdão. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Se a gente não mudar, no futuro, será eu e você que talvez sejamos as maiores ameaças da igreja e do arrependimento. Eu tenho certeza, irmão, que eu sou um pecador miserável. Eu tenho consciência que se não for Deus... Você acha que eu também não estou com medo? Estou. Você sabe quantas vezes a gente tem que estar ajudando alguém sem saber se a gente vai pegar ou não essa doença? A única fé que eu tenho é o que o Senhor vai me livrar, assim como fez com Daniel. Se eu pegar, não vai ser capaz de me matar. A minha única fé é essa. Mas se Deus tivesse outro plano para mim, amém, é o plano do Senhor. Eu só não quero nesse tempo ter inveja de ninguém. Por favor, eu termino essa palavra te dizendo: não tenha inveja de ninguém. Quando você escolher ver alguma coisa na sua casa, não olhe a vitrine do outro querendo que seja a sua. Não toque naquilo que não é de Deus para você. Não toque na mulher de ninguém. Por favor, não toque. O Marquinho tem uma voz muito mais bonita do que a minha. É um adorador. Não adianta eu falar, não, se ele cantar, olha, o que vai ser de mim? Não. O meu chamado é fazer ele crescer. Porque eu entendo que quando Deus está usando alguém, é Deus usando. Davi teve um filho morto porque tocou na mulher que não deveria. Cuidado para alguém não morrer dentro da sua casa porque você está fazendo algo que não deveria. Que Deus te abençoe. Graça e paz.